Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre as minhas melhores leituras do ano de 2023. Bom, gente, o ano de 2023 acabou, estamos começando aí o ano de 2024, cheio de projetos, cheio de expectativas de boas leituras. E eu queria compartilhar com vocês quais foram as minhas melhores leituras do ano de 2023, antes da gente começar a falar aí das leituras de 2024. Bom, em 2023 eu não fiz muitas leituras, a minha média de livros lidos diminuiu um pouquinho, eu li 46 livros e dentre esses livros eu li muitas novelas, que são livros curtinhos, li algumas peças, que também são leituras mais rápidas de fazer, não li muitos clássicos, li um clássico que vale por muitos. E dentre essas leituras, eu escolhi uma leitura de cada gênero, vamos dizer assim. Eu escolhi o melhor dos clássicos, que eu li, o melhor das novelas, que eu roubei e coloquei duas, o melhor das peças, o melhor dos romances contemporâneos, o melhor do romance de época e o melhor dos livros cristãos. Então, nós teremos 7 livros, porque em novelas eu coloquei duas, porque eu não consegui escolher a melhor de todas. E nós vamos conversar um pouquinho sobre esses livros. Como ano passado eu não gravei muitos vídeos para o canal, então a maioria desses livros não tem resenha ainda no canal. Alguns eu pretendo fazer, outros não. Então a gente vai conversar rapidinho sobre eles. Deixem já nos comentários aqui quais foram as melhores leituras de vocês do ano de 2023. E se vocês leram algum desses livros que eu vou citar aqui, deixem nos comentários o que vocês acharam também. Bom, então vamos começar com romance contemporâneo. Eu li bastante romance contemporâneo ano passado, porque são leituras leves, fáceis de fazer. Às vezes eu tô deitada na cama antes de dormir, eu leio. Então eu li muito e-book, muito romance contemporâneo. E desses romances contemporâneos que eu li, o meu favorito foi Se Não Fosse Por Você, da Laura Amorim. Se eu não me engano, essa indicação aqui desse livro eu peguei nos stories da Laura, da LC Almeida. Não tenho certeza. Sei que eu descobri esse livro de alguma maneira. Ele está no Kindle Unlimited. Eu quero comprar a versão física dele porque eu quero reler. Mas fica muito caro, gente. Hoje, se eu não me engano, tá R$ 54 o livro físico. Não dá pra entender. Então eu li no Kindle Unlimited. E é um romance contemporâneo clichê. Tem muitos clichês, gente. Tem clichê de pessoas que se odeiam, mas precisam fingir que são namorados, professor e aluna, identidade falsa, mal entendido. Enfim, tem muitos clichês que eu amo. Eu sou essa leitora de romance que ama romance clichê. Então aqui a gente vai conhecer a Mel. Ela é uma advogada que está estudando para ser delegada de polícia, para passar no concurso. E durante essa jornada aí de concurseira, ela acompanha um blog chamado Senhor Concurseiro, que ele dá dicas de estudo, de rotina, porque ele também está se preparando para um concurso, e ele escreve esse blog anônimo e dá dicas. Então ela acompanha esse blog até que ele vira o senhor concursado, porque ele é aprovado no concurso e mesmo assim ele continua dando dicas, fazendo posts, e ela acompanha esse perfil. Ela mora com uma amiga, divide um apartamento com uma amiga, e para ela estudar, ela precisa de uma rotina mais calma, mais tranquila, e aí ela aluga uma sala de estudos. Nessa sala de estudos, ela encontra o Leonardo, que é o professor de uma das matérias ali que ela tá fazendo. E ela já tinha encontrado ele numa cafeteria, num restaurante, algo assim, porque ela tinha bebido a limonada dele, achando que era a dela. E eles têm um mal entendido ali, eles têm uma discussão. E quando ela chega lá, ela descobre que esse homem que ela tinha discutido é o professor da matéria que ela vai fazer. Então eles já meio que se odeiam de cara. E por algum motivo ali, por conta de um ex da Mel, eles acabam tendo que fingir que são namorados.
E aí depois o Leonardo precisa que ela finja ser namorada dele. E aí fica nesse rolo aí de fingir que são namorados. E eles vão se conhecendo e enfim, muitos clichês acontecendo. Um romance gostosinho de ler, que deixa o coração quentinho. E o que eu mais gostei nessa história é que assim, é um romance contemporâneo real. Claro que é um homem lindo, maravilhoso, educado, inteligente, perfeito. Não tem muito hot. Na verdade, eu acho que não tem hot. Se eu não me engano, não tem hot. Não tem cenas hots. E você termina assim com aquela vontade de acreditar na humanidade. E de correr atrás dos seus sonhos. E porque eles falam muito sobre sonhos, sobre objetivos, sobre metas. Então eu acho que é uma leitura gostosa de fazer, uma leitura que eu recomendo. Eu quero reler, provavelmente eu vou reler. Provavelmente quando eu tiver com alguma ressaca literária ou querendo um livro gostosinho, eu vou reler. E se eu reler, eu trago resenha aqui pra vocês. De romance de época, eu escolhi um livro que é pra representar, na verdade, a autora que eu conheci este ano, que é a Stephanie Nunes. É uma autora brasileira e ela escreve romances de época. Então eu escolhi o primeiro livro que eu li dela, que é A Aposta de um Cavalheiro. Esse livro, gente, na verdade a escrita dessa autora, ela me lembra um pouco a escrita da Julia Quinn. É uma escrita fluida, rápida. Todos os livros, eu acho que eu li uns 5, 6 livros dela, assim, um atrás do outro. Todos os livros eu li em um dia. Não tem aquele hot pesado, tá? Tem cenas românticas mais quentes, mas não é explícito demais e não é aquele hot que muitos romances de época colocam, que é o tempo inteiro hot. Então tem a cena lá da primeira noite do casal, e daqui a pouco de novo, e de novo, e de novo. Então fica assim, muito, pra mim, fica em excesso o hot no livro e acaba deixando o romance um pouco de lado. A escrita da Stephanie não tem isso. Tem as cenas, né? Claro, obviamente, tem algumas cenas. Mas não é muito explícito e não é repetitivo e não é o foco da história. Nessa história, por exemplo, o mocinho da história, ele é um lord inglês que foi traído pela noiva e pelo melhor amigo. Então ele sai do país, fica longe por 2 anos, mas ele precisa voltar porque ele precisa resolver as pendências ali do título dele. Quando ele volta, ele percebe que as pessoas ainda não esqueceram, que as pessoas ainda ficam olhando pra ele. Ele fica extremamente chateado, abalado, e aí ele vai beber, se embebeda. E ele acaba sendo desafiado pelo anti-herói aqui da história a conquistar uma moça, uma dama inglesa, conquistar ela, seduzir e depois abandoná-la, para provar que ele é homem o suficiente. Como ele está bêbado ali, ele aceita essa aposta. E aí, depois que ele aceita, esse anti-herói, ele fala qual vai ser a moça. E a moça, ela é uma solteirona, né? Que aqui nos romances de época, essa pessoa tem 23 anos, já é uma solteirona. Ela é uma solteirona, é uma dama. E é a única pessoa que trata o nosso mocinho bem, que trata ele com respeito, que trata ele bem, que faz ele rir. E que é a única pessoa ali que ele, da Inglaterra ali que ele se importa e que ele não gostaria de magoar, que ele não gostaria de ferir os sentimentos. E aí ele decide que ele vai embora de novo. Ele decide que ele não vai conseguir fazer isso, que ele não vai conseguir seduzi-la e descartá-la. E ele decide ir embora. E aí ele tenta ir embora várias vezes, só que vão acontecendo várias coisas que ele acaba ficando mais próximo dela e mais próximo, mais próximo. E enfim, a gente vai acompanhar aí essa trama até o final. Eu gostei muito da escrita, como eu falei pra vocês, é uma escrita fluida, rápida de fazer, não exagera no hot. A gente sabe que vai acabar tudo bem. Tem ali aquele momento tenso da história e tal, mas a gente sabe que vai acabar tudo bem. Então é aquele livro pra gente ler sabendo que vai dar tudo certo no final. E pra gente ler pra passar o tempo, pra relaxar a mente. Eu amei, gente. Eu amei a escrita dessa autora. Amei conhecer a escrita dessa autora. E eu recomendo pra vocês. De cristão,
Eu li alguns livros cristãos também, alguns curtinhos, então por isso que eu falei que a minha média de leitura diminuiu não só pela quantidade de livros, mas pela quantidade de páginas. Porque a maioria dos livros que eu li foram livros curtos. Eu escolhi então como o meu favorito, na verdade, quando eu li, eu já favoritei, que foi Enquanto Isso, da Fernanda Witwicki. Este aqui é o nome dela, tá todo marcado. Esse livro, ele vai falar sobre o processo de espera dela, da gestação. E ela vai contar aqui sobre esse processo de espera, de uma maneira muito real. Ela compartilha as dores, as angústias, de uma maneira muito real e de uma maneira muito sensível para falar desse tema, né? Porque é um tema sensível. E de uma maneira que ela não quer dar respostas prontas, porque cada um vai ter um processo de espera diferente, né? A vida da tentante, eu como tentante, não é fácil, porque é algo que não depende de nós, independe da nossa vontade e independe das nossas ações. Existe uma cobrança e cada pessoa vai lidar de uma forma com esse momento de espera. Alguns vão decidir fazer tratamentos, outros vão decidir adotar, outros vão decidir simplesmente não ter. Então, assim, cada pessoa vai seguir um rumo. Então, ela não traz respostas prontas, ela traz a experiência dela, alguns relatos de outras pessoas também, e não foca só nessa espera, na espera de um filho, né? No processo todo de espera, quando a gente está esperando por um sonho, por uma realização, por um projeto, por algo, e como descansar em Deus durante essa espera. Então, para mim foi um tema muito sensível, justamente nesse momento que a gente está de tentantes. E eu ganhei de presente esse livro, foi uma leitura que foi diretamente do coração de Deus para o meu coração, foi um acalento. Então se tornou um favorito justamente por conta desse tema. E a escrita da Fernanda é uma escrita muito sensível e muito acalentadora. Então, se você está passando por esse processo de espera, seja a espera de um filho, seja em algum outro processo de espera, e você acredita em Deus, né, e você tem o Deus cristão como seu Deus, eu recomendo essa leitura para você. Agora, entrando nos clássicos, vamos começar então pelas peças. Eu li 4 peças de Shakespeare, 4 comédias de Shakespeare. E eu acho que eu já comentei com vocês nas 2 resenhas que tem. Eu tenho as resenhas escritas aqui em casa das outras 2, mas não gravei ainda. Eu comentei com vocês que eu acho que a comédia de Shakespeare não funciona muito bem pra mim, tanto quanto as tragédias. Porque eu já li Otelo, Romeu e Julieta, Hamlet e Júlio César. 4 peças de Shakespeare, tragédias, e eu amei todas. Eu não consigo escolher a favorita, eu amei todas. Talvez a minha favorita seja Romeu e Julieta, porque foi a primeira que eu li, mas eu amei todas, todas foram favoritadas 5 estrelas. E já nas comédias, eu li 4 comédias e não favoritei nenhuma. Então, provavelmente, eu não sei se é a tradução, que é diferente das traduções que eu li as tragédias, ou se é porque as comédias de Shakespeare não funcionam pra mim. E eu tô falando isso, gente, como uma leitora, eu não tô falando como uma estudiosa da obra. A gente passou o carro do ovo, o carro do gás, o carro da fruta, e agora tem um caminhão de concreto parado aqui na frente de casa. Então, vocês vão ouvir barulhos, me perdoem, é sobre isso e tá tudo bem. Bom, então eu não estou falando que as comédias de Shakespeare são ruins, eu não estou falando isso como uma especialista em Shakespeare ou como uma crítica literária. Como uma leitora, a minha experiência de leitura é que eu não favoritei nenhuma das comédias que eu li até agora, que foram apenas 4, e amei as tragédias. Bom, então, das peças que eu li dele, eu li as peças que estão aqui neste volume, neste box que eu tenho aqui em casa, que são com a tradução da Bárbara Eliodora. Eu li A Megera Domada, Sonho de uma Noite de Verão, O Mercador de Veneza e A Tempestade.
A Megera Domada e Sonhos de uma Noite de Verão tem resenha aqui no canal. As outras duas estão escritas, porém eu não gravei. Talvez eu grave. E dentre essas 4 peças que eu li, a minha favorita foi O Mercador de Veneza. Por quê? Porque esta comédia, pra mim, é mais uma tragédia do que uma comédia. As classificações de comédias do Shakespeare é porque nas comédias tudo acaba bem no final. Tudo se resolve, tudo acaba bem. Em O Mercador de Veneza, não acaba tudo bem para o Shylock, o judeu Shylock. Então, não sei se é uma comédia. Claro que é uma comédia, porque os especialistas classificam assim, quem sou eu. Mas pra mim, na minha experiência de leitura, dentre as comédias, é a comédia mais trágica pra mim. Então talvez isso tenha sido um fator que fez a leitura ser boa, porque eu aparentemente gosto muito mais das tragédias dele. Então aqui a gente vai conhecer a história do Antônio, que é um mercador de Veneza, um mercador muito respeitado, muito rico, muito amado ali na região. E o Bassanio, que é um amigo dele, que ele tem praticamente como um filho. Então começa essa história, o Bassanio pedindo dinheiro emprestado pro Antônio, para ele fazer uma viagem, porque ele conheceu uma mulher linda, maravilhosa, rica, que se ele conseguisse casar com ela, ele vai devolver o dinheiro que ele deve pro Antônio e também se refazer, porque ele está cheio de dívidas. O Antônio não tem esse dinheiro para emprestar, porque o dinheiro dele está ali nos mares, né? Porque ele tem muitos navios. E aí ele decide pedir emprestado pro Shylock, que é um judeu ali da região, que é um comerciante e que é muito maltratado, é muito destratado, é muito desrespeitado por todo mundo. Ele decide emprestar esse valor para ele, porém ele decide cobrar, se o Antônio não pagar o valor que ele pediu até a data que eles estipularam, ele vai ter que pagar 1 libra de carne do corpo dele de qualquer lugar que o Shylock escolha. Então, por conta deste acordo, o Shylock ele é o vilão da história, por conta de ter cobrado isso, né? 1 libra de carne do corpo de uma pessoa. Porém, gente, eu não consegui vê-lo como um vilão, tá? Ele é muito desrespeitado, humilhado, destratado simplesmente pelo fato de ser judeu. Ele é traído pela própria filha, ele é abandonado pelos empregados, ele não recebe o dinheiro dele de volta. Então, pra mim, ele não é um vilão, ele é uma vítima. Os melhores personagens aqui são as personagens femininas. Essa princesa que o Bassanio quer casar com ela, e a serva dela, a dama de companhia dela, são as melhores personagens da história. Eu não vou falar muito pra vocês sobre o enredo, porque eu quero fazer uma resenha, eu quero gravar essa resenha, mas foi pra mim uma leitura 4,5 estrelas. Eu não favoritei, mas assim, de todas as peças foi a melhor das comédias. Eu recomendo muito a leitura. É um livro muito bom, muito bem escrito, tem um humor ácido, aquele humor típico do Shakespeare, cheio de piadinhas de duplo sentido, cheio de ironias. As personagens femininas são maravilhosas, assim, são o ponto alto da história. Mas eu não concordo que o vilão seja o Shylock, né? Na verdade, acho que assim, se fosse pra ter um vilão, seria o Antônio, que é o mercador de Veneza, se fosse pra ter um vilão. Mas eu acredito que é simplesmente uma representação da sociedade, das pessoas com os seus lados bons e ruins e as facetas que a gente apresenta pra cada pessoa, né? Pra algumas pessoas o Antônio é maravilhoso, com o Shylock ele é uma pessoa horrível. E é como nós somos, né? Seres humanos com as nossas dualidades, com os nossos defeitos e qualidades. Então pra mim não tem nenhum vilão aqui nessa história. E eu gostei muito, gente. Pretendo fazer a resenha pra vocês, mas assim, das comédias que eu li do Shakespeare, essa foi a que eu mais gostei. Das novelas que eu li as 4 novelas de Tolstói que estão aqui nesta coletânea. Eu li Felicidade Conjugal, A Morte de Ivan Ilitch, Sonata Kreutzer e Padre Sérgio. Se eu não me engano, aqui no canal só tem a resenha de Felicidade Conjugal, mas as outras 3 resenhas estão escritas. Talvez eu grave. Quero gravar, mas é que já faz um tempinho que eu li.
A Morte de Ivan Ilitch e Padre Sérgio foram releituras, eu já tinha lido. A Morte de Ivan Ilitch eu já tinha lido 2 vezes, então foi uma terceira leitura. E eu não consegui escolher, gente, entre Felicidade Conjugal e A Morte de Ivan Ilitch, qual é a minha favorita das favoritas. A Morte de Ivan Ilitch já era um livro favorito pra mim, das 2 vezes que eu li, eu sempre amei. E Felicidade Conjugal também roubou este posto. Então eu não consegui escolher entre as duas. Felicidade Conjugal tem resenha aqui no canal. É um livro que vai falar sobre o casamento, sobre o relacionamento amoroso, sobre a infelicidade conjugal e as nossas escolhas e as nossas atitudes frente ao matrimônio. Porque não é algo que é um conto de fadas, não é algo que se faz sozinho. A felicidade conjugal não é algo que a gente conquiste passivamente. Não é algo que a gente simplesmente vai ir vivendo o nosso relacionamento e seremos felizes. A felicidade conjugal, ela precisa ser construída com diálogo, com relacionamento, com intimidade, com discussões, com problemas, com situações ruins e boas. E aqui a gente percebe uma certa passividade dos dois envolvidos. Há uma diferença de idade muito grande entre o homem e a mulher, uma diferença cultural muito grande entre os dois. E a gente percebe que em nenhum momento eles conversam sobre isso, que eles não fazem combinados, que eles não refazem os combinados de tempos em tempos. Então eles simplesmente percebem que estão se afastando e deixam por isso mesmo. Estamos nos afastando, nós estamos perdendo a nossa felicidade conjugal e não fazem nada por isso. Então eu gostei muito, traz muitas reflexões e como uma pessoa casada vivendo uma felicidade conjugal, eu achei muito pertinente e gostei muito. A Morte de Ivan Ilitch vai falar sobre a morte de Ivan Ilitch. É praticamente um romance de formação curtinho, né? Porque a gente vai conhecer ele desde a infância, a adolescência, a sua carreira profissional, o seu casamento, seus filhos, a sua ascensão política. E a gente vai conhecer ele quando ele já está doente e depois a gente vai ver o que acontece depois da sua morte. Então ele vai trazer muitas reflexões sobre as relações interpessoais e como que a gente vive a nossa vida, né? Porque o final para todo mundo é o mesmo, é a morte. E como que a gente faz, como que a gente vive a nossa vida, o que a gente vai deixar para os outros, no sentido de lembranças, de recordações, como que a gente tem construído as nossas relações, né, de amizades, familiares, e como a gente tem vivido a nossa vida, que é tão curta e passa tão rápido, e às vezes a gente só vai passando por ela e esquece de aproveitá-la. Então também gostei muito das reflexões. Eu gosto muito, gente, da escrita do Tolstói. É uma escrita que conversa muito comigo. Eu sou uma pessoa mais introspectiva, mais calada. E a escrita do Tolstói, ela é assim, ela é uma escrita mais introspectiva, mais reflexiva. Eu gosto de pensar a vida, eu gosto de pensar os meus relacionamentos. Então, é uma escrita que conversa muito comigo. Talvez não funcione para outras pessoas, mas para mim funciona muito, porque eu gosto dessas reflexões. Eu gosto de parar para pensar sobre a vida. E então a escrita do Tolstói para mim é maravilhosa. Tudo que eu já li dele, eu amei e continua sendo um dos meus autores favoritos da vida. E para finalizar então com a minha leitura favorita do ano de 2023, que entrou para a lista de livros favoritos da vida, não poderia ser diferente, né, gente? Os Miseráveis, do Victor Hugo. Tem resenha aqui no canal. É uma resenha que eu gosto muito, que eu conto a minha experiência de leitura e um pouquinho do enredo para vocês. Não é uma análise porque eu não sou uma estudiosa, né? Mas assim, gente, foi uma leitura que eu fiz em 2 meses. Eu li o primeiro tomo em 2022 e o segundo tomo em 2023, ambos em 1 mês. Então a leitura durou 2 meses. E, como vocês podem ver, né,
tá tudo marcado. Tem a resenha aqui no canal, se vocês quiserem ir lá pra saber um pouquinho mais do que eu achei, de como foi a minha experiência de leitura. Eu leio alguns trechos que foram trechos que eu mais gostei, que mais me marcaram. Mas é um livro que vai falar basicamente sobre a miséria humana, sobre a miséria financeira, sobre a miséria intelectual, sobre a miséria filosófica, sobre a miséria moral, sobre todas as misérias que podem atingir a vida humana. Seja ela misérias que os personagens procuraram e foram se enfiando e se degradando nessa miséria, seja por atitudes de outros, seja simplesmente porque a vida é assim. E por mais que a gente se esforce, às vezes não tem um final feliz. O personagem principal é Jean Valjean, que é condenado às galés por tentar roubar um pão para alimentar seus sobrinhos. Ele nem chega a roubar esse pão, ele é condenado às galés e fica lá por quase 20 anos. E quando ele sai, muito afetado, claramente, né, com muita raiva do mundo, até que ele encontra um padre e esse padre lança um desafio para ele, né, que ele use os objetos que ele ganha, que são objetos valiosos de prata, para tentar fazer o bem. E aí a gente vai acompanhar até o final do livro a história de Jean Valjean, porém a gente vai conhecer muitos outros personagens. A gente vai conhecer a Fantine, que ela não tem muito contato com Jean Valjean. Eles vão estar em contato apenas no finalzinho já da vida de Fantine. E é uma personagem, gente, que não tem como você ler sobre ela e você não se emocionar, você não se condoer, não sentir compaixão, porque você vê que, assim, ela foi uma vítima e ninguém, nada, ninguém que poderia ter feito algo por ela fez. Se ela tivesse recebido um conselho, se ela tivesse recebido um pouco de amor, um pouco de ajuda, um auxílio de alguma forma, ela não teria chegado ao ponto que chegou, que é a morte. E até ela chegar na morte, ela passa por estágios. Que ela perdeu completamente a humanidade dela, ela perdeu completamente o amor próprio. E chegou ao nível de miséria humana, que é o pior nível de miséria humana que é apresentado aqui no livro. É uma personagem que marca a gente, que faz a gente ficar com o coração quebrado. Não tem como. E esse livro me marcou demais, gente. Eu não vou falar pra vocês que eu pretendo relê-lo, porque só quase 2.000 páginas. Não sei se pretendo relê-lo, mas as marcações que eu fiz, eu já voltei pra elas. E eu amei conversar com o Victor Hugo, eu amei as digressões dele, eu amei os momentos que ele foge da narrativa, eu amei a narrativa dos esgotos de Paris, da Batalha de Waterloo, que são as passagens que as pessoas menos gostam. Eu amei e se tornou um livro favorito da vida e eu recomendo sim a leitura. Leiam, gente, nem que vocês demorem 2 anos pra ler, leiam. É uma leitura que vale muito a pena ser feita. Você não vai sair dessa leitura da mesma maneira que você entrou. Então esse aqui foi o meu livro favorito de 2023. Então, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários quais foram as suas melhores leituras, se vocês já leram algum desses livros que eu falei aqui pra vocês. Um beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo.